gave it all, broken and bruised to save the world. Heaven's exchange, this mercy story I don't deserve. There on the cross you said it all, written in blood, my life for yours. Only by grace, this scarlet story, the final word. Olá, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? É muito bom a gente continuar essa nossa programação de Páscoa. Hoje nós estamos no sábado e é muito importante que a gente continue lembrando dessa data tão especial que a gente comemora. Como eu falei na quinta-feira, para nós cristãos deveria ser a data mais importante do calendário. E é bom a gente poder estar junto, mesmo que online. É bom a gente estar lembrando porque estamos aqui, lembrando o motivo dessa celebração. E nós passamos desde quinta-feira falando das profecias, do que Deus já havia dito antes, desde o começo da fundação dos tempos, do começo da humanidade, passando pelos profetas, dizendo do Messias que viria. Falamos ontem da crucificação na sexta-feira. O nosso pastor Alexandre Botcher pregou sobre a crucificação, a importância disso, a importância que e como foi esse sofrimento que Jesus teve, né? Lembrar que não foi fácil. Ele descreveu o quão foi difícil para o nosso Senhor como homem se sacrificar por nós, mas era necessário. E hoje, nesse sábado, a gente vai falar um pouco da esperança que essa crucificação trouxe para nós. O sábado é o dia do silêncio. É um dia que a gente fica imaginando lá os discípulos, os apóstolos, depois de Jesus ter sido morto, sepultado. Qual era o sentimento daqueles homens que estavam ali? Muitos já deveriam estar perdendo as esperanças. Aqueles que estavam com Jesus nesse dia, imagino que não tinham muito o que fazer, estavam pensando consigo mesmos. Então eu vou convidar vocês para a gente pensar hoje, pensar no que Jesus fez por nós e lembrar da esperança que nós temos em Cristo. Eu quero que a gente termine esse dia de hoje com essa esperança de Cristo em nós. Então vamos ler lá em João capítulo 16, a partir do versículo 5. João 16, a partir do versículo 5, diz assim: Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristece-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, o melhor para vocês é que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá, e se eu for, o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já está condenado. Amém? Que Deus abençoe essa palavra para a gente hoje. E como nós estamos lidando hoje, falando uma palavra sobre esperança, e a gente vive tempos tão difíceis, eu queria que a gente pensasse nesses dias, onde que está a nossa esperança? Onde está o nosso coração? Será que a nossa esperança está em que essas vacinas que estão sendo feitas, que essas vacinas possam ser utilizadas? Será que a nossa esperança está em algo que pode vir a melhorar a nossa situação como Brasil, como
humanidade, será que a nossa esperança está nos governantes, naqueles que tomam as decisões? Será que a gente está pensando que eles poderiam fazer melhor, que eles não poderiam? Será que a gente está bravo? Será que a gente está confiante? Aonde que está a nossa esperança? Nossa esperança está nas pessoas que estão do nosso lado? Nossa esperança está no nosso emprego? Nossa esperança está na situação familiar? Onde estava a esperança daqueles discípulos quando Jesus Cristo morre? Quando Jesus finalmente ele disse, como a gente leu aqui em João 16, e várias vezes ele foi dizendo isso aos poucos para os discípulos e foi trabalhando isso no coração deles. Eles talvez não entenderam a dimensão e não entenderam o que ia acontecer, mas de fato ia acontecer. E agora que realmente Jesus estava morto, foi sepultado, o que estava no coração daqueles homens? Será que eles estavam lembrando das palavras de Jesus, de que ele viveria novamente, de que ele mandaria o Espírito Santo? O que eles estavam pensando nesse momento? É um momento difícil e, como humanos, o mais normal era um momento de tristeza. Até o próprio Jesus, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Seu amigo. Mas era importante que ele cumprisse todas as coisas para que nós pudéssemos receber o sacrifício, para que ele mesmo, Jesus, através da morte, conquistasse as chaves da morte e do inferno, para que através da morte nós pudéssemos ter esperança. E só podia acontecer com a morte de Jesus. E a primeira coisa que quando eu penso em tudo isso, quando eu penso naqueles discípulos, naqueles apóstolos, é que é normal ficar triste, é normal ficar chateado. E a gente tem ficado chateados e tristes esses dias por várias situações, por pessoas que estamos perdendo, pessoas que oramos, pessoas que colocamos diante de Deus. A gente fica triste, não tem jeito. E é natural do ser humano, assim como Jesus ficou, e Jesus tinha os sentimentos que a gente tinha, ele ficou angustiado antes da morte. Ele ficou tão angustiado a ponto de suar sangue. E hoje, esse sábado, que a gente pensa na crucificação que foi, e lembramos da esperança de que Jesus prometeu, e pensando na nossa vida e naqueles que estão à nossa volta, lembra que tem várias pessoas tristes realmente, tem várias pessoas que estão vivendo um vazio, tem várias pessoas que muitas vezes estão pensando e dependendo dessas coisas que são externas. E é normal, é natural. Ninguém está falando para não ficar triste, porque crente não fica triste, né? Alguns pregam isso, de que crente não fica doente, crente não fica triste, crente tem que estar alegre. Mas não é assim, né, irmãos? A vida ela é feita de momentos, e momentos difíceis, e momentos felizes também. Mas no momento que é para ficar triste, fique triste. Mas coloca a sua tristeza na presença de Deus. É isso que Ele deseja. Nesse sábado, que nós lembramos que Jesus morreu, não é para a gente ficar triste. Mas se isso te entristece, se a vida, se você está passando por um momento de profunda tristeza, coloca isso na mão de Deus. A sua esperança tem que estar nas mãos dele. Mas lembra, é normal, mas não sofre sozinho.
sofre com o Senhor, coloca nas mãos dele, procura os irmãos à sua volta. Jesus, no momento da crucificação, ele tem quando estão João e a sua mãe Maria ali aos pés da cruz, ele fala: olha, mulher, agora esse é o teu filho. Filho, essa é a tua mãe agora. Falando: olha, se aproximem, estejam juntos. Então, igreja é isso. Procura o seu irmão, nos procura, a gente está à disposição. Segunda coisa é que só Deus sabe o que é melhor para nós. No versículo 7, ele diz assim, a gente leu que, fala: olha, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Olha que importante a gente entender o propósito de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor. Naquele momento, quando Ele morre, eles estão tristes. E é normal, mas fazia parte de um propósito maior. Então, tenta entender na sua vida qual é o propósito maior de Deus para você. Tenta entender aquilo que Ele quer falar no seu coração. Tenta entender por que daquilo, para quê, não simplesmente o porquê. Deus, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes você não vai saber, talvez só lá depois. Jó passou uma vida de sofrimento depois que ele perdeu tudo. Mas lá no final ele fala: olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele entende. Então coloca nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que a gente não entenda. Poxa, como que os discípulos iam entender que ele morreu? Não era melhor que ele morresse? Não faz sentido. E é normal que eles falassem que não fazia sentido, mas tenta entender que Deus tem propósitos maiores para nós. A terceira coisa é que ele fala que ele precisava ir para nos enviar o Espírito Santo. Olha a companhia que nós temos hoje. Na nossa vida, a gente tem o Espírito Santo que foi enviado. Você está vivendo como se o Espírito estivesse com você, porque ele está. Às vezes a gente acha que a gente está desamparado, sozinho, triste, mas o Espírito Santo habita em nós. Ele escolheu habitar não mais num templo feito por mãos humanas, um templo enorme, mas Ele escolheu habitar em nós. Olha que maravilha, meus amigos. Olha que bênção. A gente tem o Espírito Santo hoje, atuante, um Espírito que revela para nós, que nos encoraja, um Espírito, um Deus presente num lugar mais improvável que somos nós. Ele não está numa catedral de ouro. Conversava ontem com um amigo a respeito dos templos católicos. A gente pôde passear lá no Vaticano. São templos imensos, lindos, com acabamentos dos materiais mais preciosos desse mundo. Mas por mais bonitos que sejam, Deus não escolheu habitar ali, Ele escolheu habitar em nós. Então, nesse sábado, se agarra nessa esperança do Espírito que habita em nós. E ele finaliza falando que é o Espírito que convence, não somos nós. Ele convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Isso quer dizer, meus irmãos, que o esforço não é nosso. O esforço é do Espírito. Então, se você precisa falar com alguém, se você tem situações aí à sua volta, lembra que o Espírito Santo é atuante. Lembra que o Espírito Santo está vivo, é um Deus presente. E Ele atua, Ele habita em nós, mas Ele atua no mundo todo. Ele está atuante. Deus tinha um projeto, como eu falei na quinta-feira, e o pastor Alexandre lembrou ontem. Desde o princípio, lá desde Gênesis, existia um plano sendo executado. A profecia do Messias estava em Gênesis.
e esse plano vai ser executado até o Apocalipse. Meus irmãos, para a gente encerrar, lembra que os discípulos estavam esperando a ressurreição de Jesus naquele sábado, e Jesus ressuscitou. Talvez muitos perderam a esperança, talvez muitos estavam desanimados, eles não tinham o Espírito derramado ainda, mas nós hoje precisamos lembrar aonde está a nossa esperança, nas coisas dessa terra ou nas promessas de Jesus, promessas que estão lá no Apocalipse, por exemplo, que prometem um novo céu, uma nova terra, o fim do sofrimento, o fim das coisas ruins. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa esperança? Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Ele é o único que não vai te decepcionar. Você está preparado para ressuscitar com Ele? Olha só, os discípulos naquele sábado esperavam a ressurreição de Jesus. Mas nós estamos esperando o dia em que Ele vier, para que nós possamos ressuscitar com Ele, estar vivendo uma vida com Ele. E se nós, isso nosso corpo, mas quando nós já aceitamos a Cristo e vivemos Cristo na nossa vida, nos arrependemos do nosso pecado, colocamos a nossa esperança nas mãos dele, a Bíblia diz que nós somos feitos novas criaturas, isto é, nós ressuscitamos com Ele. O que significa o batismo? O batismo nada mais é do que morrer o velho homem e nascer um novo homem com Cristo. Então, assim como aqueles discípulos estavam esperando a ressurreição de Cristo, nós necessitamos ressuscitar com Ele. Se você ainda não passou por essa experiência, se você ainda não tem isso na sua vida, busque, coloque hoje a sua vida nas mãos dele. Ele pode te ressuscitar. E mesmo aqueles que morrem fisicamente, mas estão com Cristo naquele grande dia, vão ressuscitar. Olha que mensagem de esperança que nós temos. Eu não quero falar muito sobre ressurreição, porque a ressurreição é amanhã. E a gente vai ver essa importância. E por fim, meus irmãos, a sua vida, ela tem que depender do Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que faz. Então, se você entregou sua vida nas mãos dele, dependa do Espírito Santo. A sua vida vai ser uma vida de esperança, não vai ser uma vida de desânimo. Essa semana me perguntaram: olha, pastor, as notícias são tão ruins aí no mundo, como é que a gente não desanima? Falei, primeiro que tem outras notícias boas, não tem só ruins. Tratamentos, vacinas, outras pesquisas sendo feitas, além de outras coisas que o nosso mundo tem necessidade. Mas, para você ter esperança, tenha um relacionamento com Deus, ore, leia a palavra. É isso que vai te dar esperança. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. Continua com a gente, continua andando e caminhando com a gente, porque Deus quer falar ao seu coração e eu tenho certeza que Ele quer te usar, Ele quer te dar uma vida cheia de esperança. Amém? Vamos orar? Deus, a gente está na sua presença, te agradeço por essa palavra, te agradeço porque o Senhor se manifesta a nós nesse sábado que passamos lembrando pela sua morte. Agora lembramos da promessa da ressurreição, mas que não seja só lembrar que um dia o Senhor ressuscitou, que isso fez toda a diferença na nossa vida, mas que nós precisamos também ressuscitar se nossa vida está morta espiritualmente. Que cada um aqui possa ter essa esperança no Senhor. Se alguém não te conhece, se alguém precisa viver isso, que possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor hoje mesmo. Que haja esperança nesse mundo, Pai, mas a esperança no Senhor, não nas coisas daqui. Colocamos tudo diante do Senhor. Abençoa os irmãos que estão acompanhando essas mensagens.
Abençoa os irmãos que estão sendo abençoados também, que estão divulgando a Tua palavra. Nos ajuda, ser conosco e que a gente tenha um sábado esperançoso, uma vida esperançosa na Sua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, lembra que amanhã a gente encerra essa série de pregações. Se você não viu, está disponível no nosso canal do YouTube a pregação de quinta, a mensagem de sexta, essa mensagem no YouTube, e amanhã às 18 horas também temos mais uma mensagem para encerrar essa Páscoa. Amanhã estaremos na presença do Senhor. Então, vem cultuar junto com a gente, não deixe de participar, divulga isso para os seus amigos, espalha essa mensagem, pega esse link ali, Amanda, ouve essa mensagem, ou pega os links das outras mensagens, manda para os seus amigos, para os seus familiares. São tempos que a gente precisa de mensagem de esperança, e eu espero que você divulgue isso também. A gente está à disposição, tem o nosso WhatsApp da igreja aí na descrição do vídeo. Nos procure se você precisa de algo e vamos juntos continuar buscando o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, em nome de Jesus.